Bom dia! Hoje nós vamos fazer os exercícios da área do trapézio. Eu tinha passado para vocês a semana passada somente a explicação da aula, né? O que é a área do trapézio, como se calcula. Eu tinha pedido só para vocês copiarem a parte teórica. Hoje eu estou mandando os exercícios disso. Então eu vou explicar aquilo que vocês copiaram a semana passada, tá? E depois vocês vão tentar fazer os exercícios dessa semana, tá bom? Bom, área do trapézio. O trapézio, geralmente, ele aparece nesse formato ou nesse formato, tá? Esse é o trapézio retângulo, que a gente fala, porque ele possui ângulo reto. E esse é o trapézio isósceles, quando esses dois lados são iguais, tá bom? Geralmente, ele aparece assim. O trapézio, ele é um quadrilátero, né? Todas as figuras de 4 lados chamam-se quadrilátero. O trapézio é um quadrilátero, ele possui 4 lados. Porém, ele tem uma diferencinha um pouquinho do retângulo, do paralelogramo, né? Qual é a diferença? O trapézio é o único quadrilátero que tem 2 bases de tamanhos diferentes. O retângulo, ele tem 2 bases, mas as 2 bases são iguais. O paralelogramo também tem 2 bases e as 2 bases são iguais. Agora, o trapézio, ele tem 2 bases, mas as bases têm tamanhos diferentes, olha lá. Uma eu chamei de Bzão, que é a base maior, e a outra eu chamei de Bzinho, que é a base menor. Olha lá, Bzão, base maior, Bzinho, base menor. E a altura, que é sempre perpendicular com o chão. Então, a altura, nesse caso aqui, é esse valor, não é a retinha inclinada. E nesse caso aqui é esse. E como que a gente determina a área de trapézio? É a mesma área do triângulo, base vezes altura dividido para 2. Só que a base não é uma só. Não tem o mesmo tamanho, a base tem 2 tamanhos diferentes. Então, a hora que eu for fazer a base, eu vou somar as 2 bases. Eu vou pegar a base maior e somar com a base menor. Então, a área do trapézio é base maior mais base menor. Depois que eu somar essas 2 bases, eu multiplico pela altura. Por isso que eu coloco parênteses aqui, porque eu tenho que primeiro somar as bases para depois multiplicar pela altura. E depois o resultado todo eu divido por 2. Então, essa é a área do trapézio. Base maior mais base menor, vezes a altura dividido para 2. E aí eu coloquei um exemplo aí, ó. Mariana foi contratada por uma empresa para reformar um salão de festas, cujo piso tem a forma de um trapézio, conforme o esquema abaixo. E aí ele pergunta qual é a área do piso desse salão. Então, nós vamos determinar a área do trapézio. Qual que é a área do trapézio? Base maior mais base menor. Primeiro eu faço L, então primeiro dentro do parênteses, vezes a altura dividido para 2. E aí a gente vai substituir. Quem é a base maior? É a base maior, de maior valor, é o 16. E a base menor? Base menor é o 10. Vezes a altura é o 4. Tudo dividido para 2. Aí primeiro eu vou somar isso aqui. Então, 16 mais 10 dá 26. Depois eu multiplico pela altura e divido por 2. Eu posso simplificar antes. Por exemplo, eu podia pegar o 4 e dividir por 2, que dá 2. E aí eu fazia 26 vezes 2, que dá 52 metros quadrados. Ou eu posso fazer 26 vezes 4, deu 104, e dividir para 2. Dá no mesmo, tá? Olha lá, ó. Dá os mesmos 52. Então, se você já quiser simplificar para te ajudar nos cálculos, para você não trabalhar com um número muito grande, pode, tá bom? É isso. Isso é a área de trapézio. Soma as 2 bases, o resultado dessa soma multiplica pela altura e o resultado dessa multiplicação divide por 2. E aqui, se eu quiser simplificar antes, né, fica mais fácil também. Fica a critério de vocês, tá bom? A atividade de hoje é sobre isso, para vocês calcularem a área dos trapézios, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição hoje das 2 às 3. Beijo!